Olá a todos! Antes de mergulharmos nesta fascinante história, peço que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal para não perderem nenhum conteúdo incrível como este. A história que vou compartilhar hoje é um exemplo impressionante de dedicação e coragem. Imagine uma mãe que fez de tudo para proteger a honra de seus filhos, chegando ao ponto de acampar ao lado de seus corpos por meses a fio. Estamos falando de Rispa, uma mulher que desempenhou um papel notável na Bíblia como concubina do rei Saul de Israel. Rispa é lembrada principalmente por sua incrível dedicação em proteger os corpos de seus filhos falecidos. Rispa era de origem evita, descendente de Aia, o que a tornava uma estrangeira na corte do rei Saul. Segundo o texto bíblico, ela era mãe de pelo menos 2 filhos, Harmon e Mefibosete. Importante destacar que esse Mefibosete não deve ser confundido com o Mefibosete, filho de Jonatas. Neste vídeo, vamos explorar tudo o que a Bíblia nos conta sobre quem foi Rispa e entender por que sua história foi marcada pela tragédia. Para compreender Rispa, primeiro é preciso conhecer um pouco do contexto em que ela viveu. A história se desenrola em um período repleto de intrigas, conspirações e mudanças de poder após a morte do rei Saul. Seu filho, Isbosete, foi proclamado rei das tribos de Israel, com exceção da tribo de Judá, que já reconhecia Davi como líder. Nesse momento, é crucial não confundir Isbosete com Mefibosete, que era filho de Jonatas. Este período foi marcado por uma instabilidade significativa e uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Em meio a esse conflito, Abner, o comandante do exército de Israel sob a liderança da casa de Saul, ganhou considerável poder e prestígio. No entanto, as coisas se complicaram quando Isbosete acusou Abner de ter se relacionado com Rispa. Essa acusação não surgiu apenas de ciúmes, mas também do temor de que Abner estivesse conspirando para tomar o trono de Israel. Em muitos momentos da história, líderes militares tornaram-se reis após envolvimentos desse tipo com mulheres da corte. Essa disputa entre Isbosete e Abner acabou por favorecer Davi, pois Abner passou a apoiar sua liderança, e a proteção de Isbosete enfraqueceu. Assim, Davi finalmente se tornou o rei unificado de Israel. O tempo passou, e uma grande seca assolou o reino de Israel, causando uma crise de fome que afetou o reinado de Davi. Conforme registrado no segundo livro de Samuel, o rei Davi consultou o Senhor sobre a razão da seca, e a resposta foi surpreendente, e a seca era resultado da traição de Saul contra os gibeonitas. Para entender essa questão, é necessário retroceder um pouco na história. Durante a conquista de Canaã, liderada por Josué, Israel estabeleceu um acordo de proteção com os gibeonitas. No entanto, Saul ordenou uma ofensiva militar contra eles, resultando na morte de muitos gibeonitas. Os gibeonitas solicitaram que Davi entregasse 7 descendentes de Saul para serem enforcados como forma de reparação. Entre os homens entregues por Davi aos gibeonitas estavam os 2 filhos de Rispa, Harmon e Mefibosete, bem como os 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Davi excluiu Mefibosete, filho de Jonatas, que era neto de Saul, do acordo. Os gibeonitas enforcaram esses homens no monte, como forma de reparar o crime. Foi nesse momento que a história de Rispa se tornou verdadeiramente comovente. Quando soube que seus filhos seriam enforcados, ela pegou um tecido grosseiro e fez um abrigo sobre uma rocha próxima aos corpos. Rispa montou guarda dia e noite, impedindo que as aves de rapina e os animais do campo devorassem os corpos de seus filhos. Naquela época, era considerado uma grande desonra deixar os corpos dos mortos serem consumidos pelos animais. Proteger os corpos mortos era uma maneira de honrar seus entes queridos e impedir a desgraça de cair sobre eles. Rispa mostrou uma dedicação incansável, protegendo os corpos de seus filhos desde o início da colheita até o começo das chuvas de outono, um período de quase 6 meses. Davi, finalmente, ficou sabendo da dedicação de Rispa em proteger os corpos de seus filhos. Nesse ponto, o texto bíblico sugere que Davi tomou medidas para recolher os restos mortais dos homens, e assim como os ossos de Saul e Jonatas, eles foram sepultados com dignidade no túmulo da família de Saul. É interessante notar que, até esse momento,
o Senhor não havia mudado sua atitude em relação à terra de Israel, e a fome ainda persistia. No entanto, após os corpos serem sepultados, o texto bíblico relata que o Senhor se tornou favorável à terra novamente, indicando o fim da crise. Agora, quero saber se você já conhecia a história de Rizpá na Bíblia. Deixe sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não o fez. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.